Uma criança é forçada a viver no celeiro, enquanto a mansão do pai vira território proibido, sob as ordens de uma madrasta cruel. Lá entre cavalos e frio, ela guarda um medalhão como único elo com o passado de afeto. Mas seu silêncio começa a ruir, quando um zelador decide enxergar o que todos fingem não ver. O que se revela a partir disso transforma não só a vida da criança, mas também o próprio conceito de justiça num mundo coberto por verniz social. Na imponente fazenda Serra Dourada, uma das maiores propriedades cafeeiras do interior paulista, o pequeno Guilherme Mendonça Torres, de apenas 7 anos, aprendeu a se mover como uma sombra. O menino magro, de cabelos escuros e olhos que um dia haviam brilhado com a inocência infantil, agora percorria os extensos gramados da propriedade com passos silenciosos, sempre atento ao menor sinal de movimento nas janelas da casa principal. Enquanto o sol se punha atrás dos intermináveis cafezais que haviam construído a fortuna da família, Guilherme apressava-se em direção ao velho estábulo de pedra, no extremo oposto do jardim impecavelmente cuidado. Era ali, entre os animais, que o filho único do rei do café dormia há quase um ano, desde que Débora Monteiro, a nova esposa de seu pai, havia transformado a mansão colonial em território proibido para ele. Augusto Torres, empresário respeitado e herdeiro de uma das maiores fortunas do agronegócio brasileiro, raramente estava presente. Viagens internacionais, reuniões em São Paulo e compromissos com investidores consumiam seu tempo e atenção. Quando questionado sobre o distanciamento do filho, repetia a explicação conveniente que Débora lhe fornecera. O menino prefere ficar sozinho. Você sabe como ele ficou depois que Cecília nos deixou. Cecília, a primeira esposa de Augusto e mãe de Guilherme, havia partido há 2 anos após uma enfermidade prolongada. Seu último gesto foi entregar ao filho um medalhão de prata com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma relíquia familiar que agora permanecia escondida sob uma tábua solta no chão do estábulo, único elo do menino com um passado de carinho e proteção. Bença. Estrela, sussurrou Guilherme ao entrar no estábulo, acariciando a égua alazã que ocupava a primeira baia. O animal relinchou suavemente, como se entendesse o ritual diário. No fundo do estábulo, atrás de uma divisória improvisada, estava o quarto do menino, um colchão velho coberto por lençóis desbotados, algumas roupas dobradas sobre um caixote de madeira e uma pequena lanterna à pilha, presente secreto de Dona Zefa, a cozinheira que ocasionalmente conseguia desviar alguma comida para ele. Guilherme sentou-se no colchão, sentindo o frio que começava a se intensificar com a chegada do entardecer. O outono em Ribeirão Preto podia ser inclemente, com noites frias que contrastavam com dias quentes. Ele havia aprendido a dormir com as roupas do dia, encolhido sob cobertores finos, acordando muitas vezes com os lábios rachados pelo frio e pela desidratação. A poucos metros dali, os salões da casa grande da fazenda Serra Dourada brilhavam com a iluminação perfeita, música ambiente e o barulho discreto das taças de cristal que se tocavam. Débora recebia importantes figuras da sociedade paulistana para mais um dos seus frequentes eventos beneficentes. Conhecida como Anjo da Caridade em reportagens de revistas sociais, ela presidia a Fundação Torres de Apoio à Infância, uma instituição que, ironicamente, declarava como missão garantir dignidade e futuro para crianças vulneráveis. Meu marido lamenta profundamente não estar presente, explicava Débora com um sorriso ensaiado aos convidados, enquanto ajustava o colar de esmeraldas no pescoço elegante. Augusto está em Genebra fechando uma parceria que vai multiplicar nossa capacidade de atendimento às crianças carentes do Vale do Café. Ninguém naquele salão questionava a ausência do pequeno herdeiro. A explicação oficial, repetida discretamente entre sussurros, era que o menino ainda sofria com problemas emocionais após a perda da mãe e que especialistas recomendaram um período de recolhimento. A verdade, porém, era bem diferente. Não quero aquela criança aparecendo durante o evento, Débora havia instruído os funcionários horas antes. Se alguém o vir, diga que ele deve permanecer no estábulo. Nada de comida da festa, entenderam? Ele suja tudo, espanta os convidados e arruína minha imagem. Augusto não precisa saber desses detalhes. No estábulo, Guilherme remexia em uma sacola plástica
que continha as sobras do almoço dos funcionários. Um pedaço de pão, restos de arroz e feijão frios que Dona Zefa conseguira esconder para ele. Como a cozinheira já havia advertido, não era saudável para um menino em fase de crescimento, mas era melhor que passar fome. Entre os animais, o garoto encontrava o único conforto disponível. Os cavalos da propriedade, os mesmos que seu pai exibia com orgulho em competições, ofereciam calor nas noites frias e uma presença viva que aliviava a solidão. Ironicamente, os puros sangues de Augusto Torres recebiam cuidados veterinários regulares, alimentação balanceada e estábulos limpos, enquanto seu filho único definhava no mesmo espaço, invisível para todos, exceto para os olhos vigilantes de Débora. Joaquim Silva, o zelador mais antigo da fazenda, observava há semanas a situação com crescente inquietação. Funcionário da família Torres há mais de 20 anos, ele testemunhara o nascimento de Guilherme e o vira crescer como um menino alegre e saudável durante os anos em que Cecília estava viva. A transformação após a chegada de Débora era assustadora. O menino perdera peso visivelmente. Suas roupas, sempre as mesmas, estavam rasgadas em vários pontos, e seus pés frequentemente descalços apresentavam feridas não tratadas. "O menino não está bem, Dona Zefa", comentou Joaquim com a cozinheira enquanto os dois observavam de longe Guilherme, caminhando em direção ao estábulo, esquivando-se por trás das árvores para não ser visto pelos convidados que chegavam. "Isso não é certo. O patrão precisa saber. E quem vai contar, Joaquim?", respondeu a senhora, ajeitando nervosamente o avental. "Dona Débora tem o patrão na palma da mão. Ela já mandou 3 funcionários embora, só porque falaram do menino. Temos nossas próprias famílias para sustentar." O dilema moral consumia Joaquim. Cada noite que passava, enquanto voltava para sua casa simples nos fundos da propriedade, o peso da omissão se tornava mais difícil de carregar. Naquela noite em particular, vendo o contraste entre o luxo ostensivo do evento beneficente e a condição do pequeno Guilherme, algo se quebrou dentro do velho funcionário. "Amanhã mesmo vou resolver isso", decidiu, enquanto olhava pela última vez na direção do estábulo antes de se recolher. "Que Deus me perdoe se estiver errado, mas não posso mais fingir que não vejo." No estábulo, enrolado em cobertores finos, Guilherme segurava o medalhão de prata contra o peito e sussurrava uma oração que sua mãe lhe ensinara. Os olhos fechados tentavam conjurar a imagem cada vez mais distante de Cecília, seu sorriso gentil, as mãos suaves que afagavam seus cabelos antes de dormir. "Boa noite, mãe", murmurou o menino enquanto uma lágrima solitária escapava pelo canto do olho. Do lado de fora, o vento frio do outono paulista soprava entre as frestas da madeira antiga, enquanto na casa principal, taças tilintavam em celebração à generosidade de uma mulher que, a poucos metros dali, condenara uma criança à invisibilidade. A manhã chegou com o característico aroma de café fresco que pairava sobre a fazenda Serra Dourada. Os trabalhadores já se movimentavam entre os cafezais, enquanto na casa principal, os funcionários recolhiam os últimos vestígios da festa beneficente da noite anterior. Joaquim Silva acordou com o peso da decisão que tomara. Aos 62 anos, após uma vida inteira de trabalho honesto, nunca imaginara enfrentar um dilema tão profundo. Sentado à mesa simples de sua casa, nos fundos da propriedade, o zelador contemplava a xícara de café preto, enquanto sua esposa, Teresa, preparava o café da manhã simples. "Você não dormiu direito." "Velho", observou ela, colocando um prato de cuscuz na mesa. "É o menino, não é?" Joaquim assentiu sem palavras. Teresa conhecia bem o marido, para saber que quando ele estava assim, uma decisão importante já havia sido tomada. "Vou ao conselho tutelar hoje", disse finalmente, com a voz rouca de quem carrega um fardo pesado. "Não posso mais ver o que fazem com o filho do patrão e ficar calado." Teresa sentou-se ao lado dele e segurou sua mão calejada. "Tem certeza, Joaquim? A gente pode perder tudo. E o que vale nosso emprego se a gente perde a alma, mulher?" respondeu levantando-se. "Me lembro do dia em que o menino nasceu. O patrão Augusto quase derrubou a porta da nossa casa de tanta felicidade, trazendo charutos para todo mundo. A dona Cecília, que Deus a tenha, confiou o batismo do menino a nós como padrinhos. Que madrinha eu seria se abandonasse meu afilhado agora?"
Na cidade de Ribeirão Preto, a 30 quilômetros da fazenda, o conselho tutelar funcionava em um prédio modesto próximo ao centro. Joaquim ajeitou a camisa limpa que separara para a ocasião, respirou fundo e entrou no local, sentindo-se deslocado e nervoso. "Bom dia. Em que posso ajudá-lo?" perguntou a recepcionista, uma jovem de expressão cansada que digitava algo em um computador antigo. Preciso falar sobre uma criança", começou Joaquim torcendo o chapéu entre as mãos. "É algo sério." "Muito sério." Minutos depois, em uma sala pequena com cartazes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, nas paredes, Joaquim foi recebido por Rafael Cardoso, um dos conselheiros tutelares mais experientes da região. Homem de seus 40 anos, com cabelos grisalhos prematuros e olhos atentos, Rafael havia atendido centenas de casos ao longo de 15 anos de serviço. "Pode falar sem medo." "Senhor Silva, tudo que o senhor disser aqui está protegido por sigilo", garantiu Rafael, percebendo o nervosismo evidente do homem à sua frente. Joaquim começou hesitante, mas logo as palavras jorraram como água represada. Falou sobre Guilherme, sobre as condições do estábulo, sobre a madrasta que mantinha uma fundação de fachada enquanto negligenciava o enteado. Descreveu as roupas rasgadas, os pés machucados, a magreza crescente, o isolamento forçado. "E o pai da criança? Este senhor Augusto Torres?" perguntou Rafael, tomando notas detalhadas. "O patrão quase nunca está na fazenda. Viaja muito, fica semanas fora. A esposa dele, a dona Débora, convenceu ele que o menino prefere ficar sozinho, que é um problema de comportamento depois que a mãe faleceu. E o senhor tem alguma prova dessas situações que está descrevendo?" Joaquim hesitou por um momento, antes de retirar do bolso um celular velho. "Não sou bom com essas tecnologias, mas meu neto me ensinou. Tenho algumas fotos que tirei sem ninguém perceber, do lugar onde o menino dorme, da condição dele." Rafael examinou as imagens com expressão grave. Mesmo nas fotografias de qualidade precária, era possível ver o contraste chocante entre o luxo da propriedade e as condições em que o menino vivia. Uma das imagens mostrava Guilherme dormindo encolhido entre cobertores finos no chão do estábulo, com o rosto marcado por lágrimas secas. Outra revelava feridas nos pés do menino, enquanto ele caminhava descalço pelo terreno da fazenda. "Senhor Silva, o que o senhor está fazendo é um ato de coragem e cidadania", disse Rafael, guardando o celular em uma pasta oficial. "Vou acionar imediatamente a rede de proteção. Isso vai envolver o CREAS, o Ministério Público e uma equipe multidisciplinar." "O que vai acontecer com o menino?" "E comigo?" perguntou Joaquim, a realidade das consequências finalmente se impondo. "Quanto ao menino, nossa prioridade é garantir sua segurança e bem-estar imediatos. Sobre o senhor, a lei garante proteção aos denunciantes, mas não vou mentir. Em casos envolvendo pessoas poderosas, sempre há riscos." Joaquim assentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. "Faça o que for preciso. Só não quero que o menino continue sofrendo." Ao sair do conselho tutelar, Joaquim sentiu o peso de anos sendo erguido de seus ombros, mesmo sabendo que dias difíceis estavam por vir. No caminho de volta à fazenda, passou pela igreja de São Benedito, onde Guilherme havia sido batizado 7 anos antes. Entrou, acendeu uma vela e rezou pela primeira vez em muitos anos. Na mesma manhã, a denúncia já havia sido encaminhada com urgência para Marina Alves, assistente social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Com vasta experiência em casos de violência contra crianças, Marina reviu as fotografias, leu o depoimento detalhado e fez uma rápida pesquisa sobre a família Torres. "O pai é figura conhecida no agronegócio", comentou com sua colega Luciana. "A madrasta aparece constantemente em colunas sociais por conta do trabalho filantrópico." "Justamente os casos mais difíceis", respondeu Luciana. "Família rica, influente, com imagem pública impecável. Vai precisar de cuidado, Marina. Vou solicitar acompanhamento da Promotoria da Infância desde o início", decidiu Marina, pegando o telefone. Casos como esse tendem a se complicar rapidamente quando a imprensa descobre. No final daquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr sobre os cafezais, Joaquim voltou ao seu trabalho habitual na fazenda, tentando agir com naturalidade. De longe,
Viu Guilherme saindo sorrateiramente da área dos funcionários, provavelmente após conseguir alguma comida de Dona Zefa. O menino movia-se como um animal assustado, sempre atento, sempre em alerta. O zelador sentiu um nó na garganta quando percebeu Débora observando o enteado da varanda, com uma expressão de desagrado mal disfarçada. Ela disse algo a um dos seguranças, que imediatamente se dirigiu ao menino. Mesmo à distância, Joaquim podia ver o medo nos olhos de Guilherme quando o homem corpulento o abordou. Dona Débora mandou você voltar para o estábulo, o segurança disse em voz alta o suficiente para Joaquim ouvir. E disse que se te pegar de novo perto da casa durante a visita do secretário estadual, vai sobrar para você. O menino abaixou a cabeça e virou-se em direção ao estábulo sem dizer palavra. Seus passos arrastados e ombros caídos eram a imagem viva da derrota. Joaquim desviou o olhar incapaz de continuar assistindo. Aguente firme, meu filho, pensou. A ajuda está a caminho. Na manhã seguinte, Joaquim foi acordado por batidas firmes em sua porta. Teresa, ainda de camisola, abriu com expressão apreensiva para encontrar Marina Alves e Rafael Cardoso, acompanhados por uma promotora de justiça e 2 policiais civis. Senhor Joaquim Silva? Perguntou Marina, apresentando sua identificação. Sou Marina Alves, assistente social do CREAS. Esta é a doutora Cláudia Ribeiro, promotora da Vara da Infância e Juventude. Precisamos de sua ajuda para uma visita técnica à residência principal. Joaquim olhou para a esposa, que assentiu discretamente. Sim, senhora. Só me deixe trocar de roupa. Enquanto se vestia, o zelador podia ouvir o início de movimento na fazenda. Pela janela, viu quando a comitiva oficial se aproximou dos portões principais, causando evidente agitação entre os funcionários. Alguém correu em direção à casa grande, certamente para avisar Débora da chegada inesperada. Está feito, pensou Joaquim, com um misto de medo e resolução. Que Deus proteja o menino agora. Enquanto caminhava para encontrar a equipe, viu ao longe a figura pequena de Guilherme, observando tudo da porta entreaberta do estábulo, os olhos assustados fixos nos carros oficiais, sem saber que aquele momento mudaria para sempre o curso de sua jovem vida. O sol de outono iluminava os jardins impecáveis da fazenda Serra Dourada quando a comitiva oficial cruzou o portão principal. No centro da propriedade, a Casa Grande Colonial exibia sua arquitetura preservada do século XIX, rodeada por palmeiras imperiais que traçavam uma linha perfeita até a entrada principal. Para os olhos desavisados, era o retrato da opulência bem administrada, um cartão postal do Brasil rural que prosperava. Marina Alves havia visto esse cenário muitas vezes ao longo de seus 15 anos como assistente social. Mansões impecáveis que escondiam segredos obscuros. Famílias de aparência perfeita, cujas portas fechadas guardavam histórias de abusos e negligência. Ela sabia que, quanto mais alto o muro, mais complexo seria o trabalho de proteção. Bom dia, em que posso ajudá-los? A voz de Débora Torres soou melodiosa enquanto ela descia os degraus da varanda, trajando um vestido elegante que parecia casual demais para aquela hora da manhã. Seu sorriso calculado vacilou levemente ao perceber os distintivos oficiais e a presença de Joaquim junto à comitiva. Senhora Torres, sou Marina Alves, assistente social do CREAS. Esta é a doutora Cláudia Ribeiro, promotora de justiça da Vara da Infância. Estamos aqui para uma visita técnica, em resposta a uma denúncia formal. O sorriso de Débora congelou por uma fração de segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Denúncia? Deve haver algum engano. A Fundação Torres segue todos os protocolos de transparência em nossas atividades beneficentes. Não estamos aqui para falar sobre a Fundação. Senhora Torres, esclareceu doutora Cláudia, com a firmeza profissional de quem já enfrentara situações semelhantes. A visita diz respeito ao menor Guilherme Mendonça Torres, seu enteado. Uma sombra cruzou o rosto de Débora, mas ela manteve o sorriso social. Guilherme? Oh, entendo. O menino tem passado por um período difícil, desde que perdeu a mãe. Temos consultado especialistas, sabe? Problemas comportamentais complexos. Gostaríamos de conversar com ele, disse Marina, observando atentamente as reações da mulher. E precisamos verificar as condições em que está vivendo, conforme previsto no Estatuto da Criança
e do adolescente. Claro, claro, respondeu Débora, abrindo mais a porta. Por favor, entrem. Vou pedir para alguém chamar Guilherme. Ele costuma ficar perambulando pela propriedade. É parte do que os médicos chamam de processamento do luto. Talvez possamos tomar um café enquanto esperamos. A estratégia era evidente. Hospitalidade excessiva, conversa amena, tentativa de controlar o ambiente e o tempo. Marina trocou um olhar significativo com Rafael, que entendeu imediatamente. Se me permite, interveio Rafael, enquanto a senhora conversa com a doutora Cláudia, eu e a assistente social gostaríamos de iniciar a avaliação das condições da propriedade. O senhor Joaquim gentilmente se ofereceu para nos mostrar os locais frequentados pelo menino. A tensão surgiu como uma pequena fissura no sorriso perfeito de Débora. Não seria melhor esperarmos meu marido? Augusto está em São Paulo, mas posso tentar contatá-lo. Ele ficaria mais confortável se estivesse presente durante uma inspeção desse tipo. A legislação não exige a presença dos responsáveis durante a avaliação técnica inicial, senhora Torres, explicou doutora Cláudia com firmeza. E a urgência da denúncia requer procedimentos imediatos. Enquanto Débora conduzia a promotora para o interior luxuoso da casa, Marina, Rafael e os policiais acompanharam Joaquim em direção ao estábulo. O zelador caminhava cabisbaixo, claramente nervoso com sua posição de denunciante agora exposta. Ele costuma ficar aqui, explicou Joaquim em voz baixa quando se aproximaram do estábulo. Desde que a madrasta chegou, o menino foi sendo afastado da casa principal. Primeiro disseram que era temporário, depois virou permanente. O estábulo era uma construção sólida, bem mantida para abrigar os valiosos cavalos de competição da fazenda. Marina notou imediatamente o contraste. As baias dos animais eram espaçosas, limpas, com sistemas de ventilação e controle de temperatura. Ao fundo, porém, atrás de uma divisória improvisada, encontraram o espaço onde Guilherme vivia. Meu Deus! Sussurrou Rafael ao ver o colchão fino no chão de cimento, os poucos pertences organizados em caixotes, a falta de qualquer conforto básico ou dignidade. Marina respirou fundo, controlando a indignação profissional para não comprometer sua objetividade técnica. Com gestos precisos começou a fotografar tudo. Espaço inadequado, a ausência de instalações sanitárias apropriadas, as condições precárias de higiene, a total falta de isolamento térmico contra o frio, que em noites de outono e inverno podia ser severo na região. Onde está o menino agora? Perguntou ao zelador. Não sei ao certo. Quando viu os carros chegando, ele deve ter se escondido. Faz isso sempre que chegam visitantes. A dona Débora proíbe que ele apareça durante eventos ou visitas importantes. Naquele momento, um dos policiais chamou a atenção do grupo para um movimento entre as árvores próximas. Marina se aproximou com passos cautelosos e viu parcialmente escondido atrás de um tronco o pequeno Guilherme. Mesmo à distância, a assistente social pôde notar os sinais alarmantes. A magreza extrema, as roupas inadequadas para a estação, os pés descalços e machucados. Olá, Guilherme! Chamou Marina com voz suave, mantendo uma distância respeitosa. Meu nome é Marina. Vim aqui para conversar com você. Posso me aproximar? O menino não respondeu, mas também não fugiu. Seus grandes olhos escuros observando a estranha com uma mistura de medo e curiosidade. Marina avançou lentamente, até estar próxima o suficiente para ver o que seus anos de experiência já haviam identificado como sinais clássicos de negligência severa. Lábios rachados por desidratação, manchas na pele compatíveis com exposição prolongada ao frio, cabelo sem corte ou cuidados básicos. Você não precisa ter medo, continuou Marina, agachando-se para ficar na altura dos olhos do menino. Estamos aqui porque nos importamos com você, para garantir que esteja bem. Guilherme piscou algumas vezes como se aquela fosse uma ideia difícil de processar. A senhora conhece a tia Débora? Perguntou finalmente, com voz quase inaudível. Sim, acabei de conhecê-la, mas vim especialmente para falar com você. O menino olhou rapidamente para a casa principal, depois para o estábulo, um cálculo silencioso de riscos. Ela vai ficar brava se me vir falando com a senhora. Marina sentiu o estômago apertar com aquela simples frase que confirmava tanto. Ninguém vai ficar bravo com você hoje, Guilherme, prometo.
Podemos conversar um pouco? Após alguns momentos de hesitação, o menino assentiu timidamente. Marina guiou a conversa, com o cuidado de quem atravessa um campo minado, usando técnicas apropriadas para entrevistas com crianças em situação de vulnerabilidade. Aos poucos, fragmentos da rotina diária de Guilherme emergiram. Acordar antes do amanhecer, para usar o banheiro externo sem ser visto, coletar restos de comida quando possível, esconder-se durante eventos, dormir entre os animais para conseguir algum calor nas noites frias. Posso ver onde você guarda suas coisas especiais? Perguntou Marina, depois de conquistar um mínimo de confiança. Guilherme hesitou, mas acabou conduzindo-a de volta ao estábulo. Ajoelhando-se perto do colchão, removeu uma tábua solta do piso e retirou de lá um medalhão de prata levemente oxidado. Era da minha mãe, explicou simplesmente, segurando o objeto como se fosse o maior tesouro do mundo. Tenho que esconder porque a tia Débora disse que ia jogar fora. Marina documentou o momento discretamente, enquanto Rafael, alguns passos atrás, fazia anotações detalhadas. O quadro completo que emergia era devastador. Uma criança deliberadamente afastada do convívio familiar, privada de condições básicas de higiene, alimentação e conforto, enquanto na casa principal aconteciam eventos beneficentes em nome da proteção infantil. Guilherme, você tem se sentido mal ultimamente? Dores, tosses, febre? Perguntou Marina, notando as manchas de pele e a respiração ligeiramente ofegante do menino. Às vezes fica difícil respirar de noite, admitiu ele. E meus pés doem quando está muito frio. A decisão foi tomada naquele momento. Marina trocou um olhar com Rafael, e a mensagem silenciosa foi clara. Não havia condições de deixar aquela criança passar mais um dia naquela situação. Ela digitou rapidamente uma mensagem para a doutora Cláudia, que ainda conversava com Débora na casa principal. Na varanda da casa grande, a promotora recebeu a mensagem e encerrou abruptamente a conversa amena que Débora tentava manter sobre os projetos sociais da fundação. Senhora Torres, disse doutora Cláudia com firmeza formal, baseado na avaliação técnica preliminar, estamos removendo temporariamente o menor Guilherme Mendonça Torres da residência para avaliação médica imediata e acolhimento institucional de emergência, conforme previsto nos artigos 98 e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A máscara de cordialidade de Débora desabou completamente. Isso é um absurdo. Vocês não podem entrar na minha propriedade e simplesmente levar o menino. Vou ligar para meu advogado agora mesmo. A senhora tem todo o direito de acionar sua defesa jurídica, respondeu a promotora, com frieza profissional. Mas a medida protetiva já está em vigor. Uma audiência será agendada nos próximos dias, onde a senhora e seu marido poderão se manifestar perante o juízo da vara da infância. Débora assistiu, lívida de raiva, quando a comitiva se reuniu novamente próximo aos veículos. Marina guiava gentilmente Guilherme, que carregava apenas uma pequena trouxa com suas poucas roupas e o medalhão de prata firmemente seguro na mão. Isso não vai ficar assim, gritou Débora da varanda. Vocês não sabem com quem estão lidando. Augusto não vai permitir essa invasão de privacidade. Marina ajudou Guilherme a entrar no veículo oficial, protegendo-o das palavras ácidas da madrasta. O menino parecia simultaneamente assustado e aliviado, agarrando-se ao medalhão como a um salva-vidas em mar revolto. Para onde estamos indo? Perguntou ele em voz baixa, quando o carro começou a se mover pelo longo caminho de palmeiras imperiais. Para um lugar seguro, respondeu Marina, colocando gentilmente uma manta sobre os ombros estreitos do menino. Um lugar onde você vai ter uma cama quente, comida na mesa e pessoas que vão cuidar de você. Enquanto o veículo deixava a propriedade, Joaquim observava a cena da entrada do estábulo, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. O preço de sua denúncia seria alto, provavelmente seu emprego de décadas e a casa onde vivia com a esposa. Mas ao ver o pequeno Guilherme finalmente recebendo a proteção que merecia, o velho zelador soube que havia feito a única escolha possível. Vá com Deus, meu filho, sussurrou enquanto o carro desaparecia na estrada de terra que cortava os cafezais. Que sua vida comece de verdade a partir de hoje.
O Hospital Regional de Ribeirão Preto fervilhava com a atividade típica de uma tarde de quinta-feira, quando a equipe do Conselho Tutelar chegou com Guilherme. O menino, encolhido no banco traseiro do carro oficial, observava com olhos assustados o movimento de pessoas de branco que entravam e saíam do grande edifício. "Tenho que tomar injeção?" perguntou em voz baixa, segurando com força a mão de Marina. A assistente social sorriu gentilmente. "Não se preocupe. Vamos apenas conversar com uma médica muito legal que vai verificar como você está. Nada vai acontecer sem que eu te explique antes, combinado?" No setor de pediatria, já haviam sido alertados sobre o caso. A doutora Renata Fonseca, médica com especialização em casos de violência contra crianças e adolescentes, aguardava em uma sala preparada especialmente para receber pacientes em situação de vulnerabilidade. Ambiente colorido, brinquedos disponíveis e uma abordagem menos intimidadora que consultórios tradicionais. "Olá, Guilherme. Eu sou a doutora Renata." Apresentou-se ela com um sorriso caloroso, notando imediatamente os sinais que seu olhar treinado identificava. Magreza acentuada, palidez, postura defensiva, pequenas lesões não tratadas. "Você gosta de desenhar? Tenho alguns lápis de cor aqui enquanto conversamos." O exame físico, conduzido com extremo cuidado e sempre explicando cada etapa, confirmou o que a aparência já sugeria: desnutrição moderada, múltiplas lesões cutâneas por exposição ao frio, início de um quadro respiratório, desidratação e diversos pequenos ferimentos não tratados, especialmente nos pés. A médica documentou meticulosamente cada achado, fotografando com discrição as evidências mais significativas. "Vou precisar fazer alguns exames de sangue", explicou ela a Guilherme. "Vai sentir uma picadinha rápida, mas prometo que passa logo." O menino assentiu corajosamente, mas apertou com força a mão de Marina durante a coleta. Quando tudo terminou, foi recompensado com um pirulito e um pequeno urso de pelúcia da caixa de brinquedos do hospital. "É para mim mesmo?" perguntou incrédulo, tocando o urso como se fosse algo precioso demais para segurar. "Todo seu", confirmou a médica, sentindo o peito apertar com aquela pergunta simples que revelava tanto. Fora da sala de exames, doutora Renata conversou em tom sério com Marina e doutora Cláudia. "O quadro é grave. Desnutrição, anemia, início de pneumonia, provável deficiência de vitamina D por falta de exposição adequada ao sol. A lista é longa, sem falar nos aspectos psicológicos que precisarão de avaliação especializada." "Seria necessária internação?" perguntou a promotora, já pensando nas implicações legais. "Não imediatamente. Com medicação adequada e monitoramento, ele pode ser tratado em regime ambulatorial, desde que em ambiente protegido. O mais urgente agora é garantir alimentação adequada, descanso, calor e segurança." Com o laudo médico em mãos, documento que seria peça fundamental no processo jurídico, a equipe seguiu para a próxima etapa, o acolhimento institucional de emergência. A Casa de Passagem Novo Amanhecer, instituição conveniada com a Prefeitura para casos de proteção infantil, estava localizada em uma rua tranquila da zona norte da cidade. Uma casa ampla, adaptada com quartos coletivos, refeitório, sala de atividades e equipe multidisciplinar para receber crianças em situação de risco, enquanto medidas definitivas eram decididas judicialmente. Marta Gonzalez, psicóloga e coordenadora da casa, recebeu pessoalmente o pequeno Guilherme. Com 20 anos de experiência em acolhimento infantil, ela sabia que as primeiras horas eram cruciais para estabelecer um vínculo de confiança. "Bem-vindo, Guilherme. Esta será sua casa por um tempo", disse ela, mostrando o quarto onde ficaria. Um espaço simples, mas limpo, com 4 camas organizadas e um armário individual para cada criança. "Você pode escolher qual cama prefere." O menino olhou confuso para as opções, um luxo desconhecido após meses dormindo em um colchão no chão do estábulo. Hesitante, apontou para a cama próxima à janela. "Ótima escolha", sorriu Marta. "Agora, que tal um banho quente e roupas limpas antes do jantar? Temos algumas peças novas que devem servir em você." O ritual do banho quente, algo que Guilherme não experimentava há meses, foi quase uma revelação. A sensação da água morna,
O sabonete com cheiro de lavanda, a toalha macia, pequenos confortos que pareciam extraordinários depois de tanto tempo de privação. Vestido com pijamas limpos e meias macias, o menino parecia outro quando se sentou à mesa do refeitório para sua primeira refeição na casa. "Posso mesmo comer tudo isso?" perguntou ele, olhando para o prato servido com arroz, feijão, legumes e um pedaço de frango. "Todo seu", confirmou Lúcia, a cozinheira da casa, que já tinha visto essa mesma pergunta nos olhos de dezenas de crianças ao longo dos anos. "E tem sobremesa depois." Naquela primeira noite, Marina ficou até tarde, ajudando na adaptação inicial. Observou com um misto de tristeza e esperança como Guilherme guardava cuidadosamente um pedaço de pão do jantar embaixo do travesseiro, comportamento típico de crianças que viveram em insegurança alimentar. "Você não precisa guardar comida, Gui", explicou gentilmente. "Aqui sempre terá café da manhã, almoço, lanche e jantar. Todos os dias." O menino assentiu, mas manteve o pão escondido mesmo assim. Precisaria de tempo para acreditar que as refeições eram realmente garantidas. Quando chegou a hora de dormir, Marina ajudou a acomodá-lo na cama escolhida, cobriu-o com um cobertor macio e observou como ele segurava firmemente o medalhão de prata contra o peito. "Amanhã eu volto para ver como você está, combinado?", prometeu ajustando o cobertor. Vou trazer seu urso do hospital que ficou no carro." "A tia Débora vai vir me buscar?", perguntou ele, o medo evidente na voz pequena. "Não, Guilherme. Você está seguro aqui. Ninguém vai tirar você deste lugar a menos que seja para um lugar ainda melhor." Quando Marina finalmente deixou a casa de acolhimento, já passava da meia-noite. No carro, permitiu-se finalmente liberar as emoções que mantivera sob controle profissional durante todo o dia. Lágrimas silenciosas escorriam enquanto dirigia pelas ruas vazias da cidade. Seu telefone tocou. Era Rafael, o conselheiro tutelar. "Como ele está?", perguntou a voz preocupada do outro lado da linha. "Instalado na casa Novo Amanhecer. Fisicamente exausto, emocionalmente em choque, mas seguro pela primeira vez em muito tempo." "As coisas esquentaram por aqui", informou Rafael. "Augusto Torres voltou às pressas de São Paulo. Já contratou o escritório Almeida em Prado, o mais caro da cidade. Estão ameaçando processar todo mundo por invasão de propriedade e difamação." "Era esperado", suspirou Marina. "E Joaquim?" "Despejado imediatamente." Ele e a esposa foram para a casa da filha em Batatais. Torres mandou segurança acompanhar, enquanto eles retiravam os pertences. Humilhação pública, mensagem clara para qualquer outro funcionário que pense em falar. Marina sentiu um aperto no peito, pensando no velho zelador que arriscara tudo para proteger Guilherme. "Vamos precisar de proteção para ele como testemunha. Já estamos providenciando." A doutora Cláudia acionou o Ministério Público. "E tem mais. Surgiram rumores de que a tal Fundação Torres tem irregularidades financeiras. Aparentemente, a filantropia era mais uma operação de imagem e possível lavagem de dinheiro." Enquanto isso, na casa Novo Amanhecer, Guilherme enfrentava sua primeira noite longe do estábulo. O quarto silencioso, a cama macia, a ausência do cheiro familiar dos cavalos. Tudo era estranho demais. Deitado no escuro, segurando o medalhão de sua mãe, o menino tentava processar as mudanças vertiginosas daquele dia. Em uma cama próxima, Pedro, um menino de 9 anos que já estava na casa há 2 semanas, percebeu o desconforto do recém-chegado. "Ei, novato", chamou em voz baixa. "Também não consegue dormir?" Guilherme virou-se na direção da voz, distinguindo apenas o contorno de outro menino no escuro. "Estou com um pouco de medo", admitiu. "Normal. Minha primeira noite aqui também foi assim. Mas é legal, sabia? Amanhã tem aula de artes, depois futebol no quintal. E a comida da tia Lúcia é a melhor da cidade. Vocês podem ter brinquedos aqui?" perguntou Guilherme, lembrando-se do urso de pelúcia que Marina prometera trazer. "Claro, tem um montão na sala de jogos. E nos domingos podemos assistir desenhos na TV da sala." Pedro bocejou, acomodando-se melhor em sua cama. "Você vai ver, é muito melhor que lá fora." A conversa simples trouxe um conforto inesperado. Guilherme sentiu os olhos pesados, enquanto pensava nas palavras do novo colega. Talvez, apenas talvez,
este estranho novo lugar fosse realmente seguro. Com o medalhão firme entre os dedos, adormeceu finalmente, um sono sem sobressaltos, protegido por paredes sólidas, um teto que não gotejava e, pela primeira vez em muito tempo, a ausência do medo constante. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas do quarto quando Guilherme acordou, momentaneamente confuso sobre onde estava. A visão da cama limpa, do cobertor macio e das outras crianças começando a se levantar trouxe de volta a memória do dia anterior. "Bom dia, dorminhoco", chamou Marta da porta. "O café da manhã já está na mesa. Tem pão quentinho, leite, frutas e até bolo de fubá." O menino sentou-se na cama, sentindo o cheiro de comida fresca, não restos ou alimentos frios, mas uma refeição de verdade preparada para ele. Enquanto seguia timidamente para o refeitório junto com as outras crianças, Guilherme começava a entender que sua vida havia mudado completamente. "Posso repetir?" perguntou ele depois de limpar o prato com avidez. "Quantas vezes quiser", sorriu Lúcia, já servindo mais uma porção. "Criança precisa comer para crescer forte." Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, os engrenagens da justiça e do poder começavam a se mover em direções opostas, em uma batalha que definiria não apenas o futuro de Guilherme, mas possivelmente de muitas outras crianças invisíveis por trás de muros altos e fortunas polidas. O imponente edifício do escritório Almeida em Prado ocupava os 2 últimos andares de uma torre comercial, no centro financeiro de Ribeirão Preto. Com vista panorâmica para a cidade, móveis importados e uma coleção de arte contemporânea avaliada em milhões. O espaço refletia perfeitamente a clientela que atendia. Empresários, políticos e herdeiros dispostos a pagar honorários exorbitantes para resolver seus problemas. Na sala de reuniões principal, Augusto Torres aguardava impaciente, tamborilando os dedos na mesa de mogno, enquanto Ricardo Almeida, sócio sênior do escritório, revisava documentos. Ao lado de Augusto, Débora mantinha a postura perfeita, embora seus olhos traíssem a tensão que sentia. "A situação é delicada, mas administrável", anunciou finalmente Ricardo, ajustando os óculos de armação italiana. "Temos várias linhas de ação possíveis para reverter essa medida absurda e excessiva do Conselho Tutelar." "Quero meu filho de volta hoje mesmo", exigiu Augusto, a voz carregada de uma autoridade habituada a ser obedecida sem questionamentos. "E quero aquele zelador processado por difamação. 20 anos trabalhando para minha família, e é assim que retribui a lealdade." Ricardo trocou um olhar discreto com sua associada, Dora Camila Brito. Ambos sabiam que a situação era mais complexa do que o cliente parecia disposto a reconhecer. "Senhor Torres, precisamos ser estratégicos", explicou Camila com cuidado. "Temos o laudo médico preliminar do hospital, que documenta condições preocupantes. Atacar frontalmente agora pode ser contraproducente." "Que condições?" "Aquele moleque sempre foi problemático", interrompeu Débora, ajustando nervosamente o colar de pérolas. "Desde que a mãe dele partiu, ele se recusa a seguir regras. Foge para o estábulo por vontade própria. Rejeita comida." "Senhora Torres", interveio Ricardo com firmeza profissional, "preciso ser franco. O relatório médico indica desnutrição, múltiplas lesões não tratadas, início de pneumonia. Temos fotografias do local onde o menino dormia, depoimento do zelador e, mais importante, o próprio testemunho da criança. Uma estratégia de negação total seria desastrosa no atual contexto." Augusto empalideceu visivelmente. Era a primeira vez que ouvia detalhes concretos sobre a condição do filho. "Não é possível. Eu nunca..." Sua voz falhou enquanto olhava para a esposa com uma expressão de incredulidade nascente. "Augusto, não me olhe assim", reagiu Débora rapidamente. "Você sabe como o Guilherme é difícil. Tentamos psicólogos, tentamos regras, tentamos tudo. Ele escolheu se isolar e agora estão nos tratando como criminosos." O advogado pigarreou, interrompendo o início da discussão conjugal. "Vamos focar na estratégia legal. Primeiro, precisamos assumir uma postura colaborativa com a justiça, ao mesmo tempo em que controlamos a narrativa pública. Segundo, vamos solicitar uma avaliação psicológica independente do menino, com um profissional de nossa confiança. Terceiro,
preparar um contra-ataque específico à forma como a investigação foi conduzida, alegando vícios processuais. Enquanto a reunião prosseguia no luxuoso escritório, em uma sala modesta no Fórum de Ribeirão Preto, outra estratégia era traçada. Sentada à mesa simples, com uma caneca de café já frio ao lado, doutora Fernanda Oliveira ouvia atentamente o relato da assistente social Marina Alves. Aos 45 anos, Fernanda havia abandonado uma promissora carreira em um grande escritório para se dedicar à advocacia de causas sociais, especialmente ligadas à infância e adolescência. Seu pequeno escritório, mantido com recursos próprios e doações, era conhecido por enfrentar casos que ninguém mais queria e por vencê-los. Eles já contrataram Almeida em Prado, explicou Marina. Vão tentar desqualificar todo o processo, intimidar testemunhas, talvez até comprar gente dentro do sistema. Fernanda sorriu com uma tranquilidade que vinha da experiência. Não seria a primeira vez que enfrento aquele escritório. Tem dinheiro e conexões, mas nem sempre tem os fatos do lado deles. Ela folheou cuidadosamente o dossiê reunido pela equipe do Conselho Tutelar e do CREAS. Este caso é sólido. Temos documentação fotográfica, laudo médico, depoimento técnico. O que precisamos agora é garantir que tudo seja adequadamente preservado e apresentado. A mídia já começou a circular o caso, acrescentou Rafael, o conselheiro tutelar. Os Torres têm muita influência. Algumas colunas sociais já estão insinuando que o menino tem problemas psicológicos e que a intervenção foi exagerada. Era esperado, assentiu Fernanda, fazendo anotações em seu bloco. Vamos precisar de uma liminar de proteção de dados para restringir exposição midiática do caso, preservando a identidade da criança. Também quero uma ordem de preservação de evidências para todos os sistemas de segurança da Fazenda, antes que acidentalmente percam as gravações das últimas semanas. As estratégias eram claras. De um lado, um poderoso escritório usando seus recursos, conexões e táticas intimidatórias. De outro, uma equipe comprometida com a proteção da criança, munida de evidências técnicas e determinação. Nos dias que se seguiram, a batalha intensificou-se em múltiplas frentes. O nome de Joaquim, o zelador denunciante, começou a aparecer em blogs locais com insinuações sobre deslealdade e inveja. Uma investigação interna misteriosa sobre desvio de recursos durante seu período como funcionário foi anunciada pela assessoria dos Torres. O homem, que dedicara décadas de trabalho honesto à família, via sua reputação sendo sistematicamente atacada. Simultaneamente, a imagem de Débora como benfeitora das crianças carentes foi reforçada em publicações estratégicas. Fotos de eventos beneficentes passados, depoimentos de famílias assistidas pela Fundação e até mesmo uma entrevista exclusiva em uma revista de circulação nacional, onde ela se apresentava como vítima de perseguição injustificada, faziam parte da estratégia de reconstrução de imagem. Estão construindo uma narrativa clássica, explicou Fernanda para a equipe, reunida em seu escritório após mais uma audiência preliminar. A madrasta dedicada e incompreendida, o pai ocupado mas amoroso, o zelador invejoso, a criança problemática. E nós, como os vilões, interferindo em uma família estruturada. Enquanto isso, o Guilherme continua tendo pesadelos todas as noites, comentou Marta, a psicóloga da casa de acolhimento, que se juntara à equipe de defesa dos direitos do menino. Ele desenhou isso ontem na terapia. Ela colocou sobre a mesa um desenho feito com lápis de cor, o estábulo escuro, cavalos nas baias e, num canto, uma figura pequena encolhida com traços de lágrimas no rosto. No alto do papel, escrito com letra infantil irregular, lia-se: Meu quarto na fazenda. Estou solicitando autorização judicial para incluir estes desenhos como evidência, informou Fernanda. São testemunhos gráficos poderosos do trauma vivenciado. A batalha jurídica intensificou-se quando o escritório Almeida em Prado apresentou um pedido de reconsideração da medida protetiva, alegando excessos procedimentais e oferecendo um plano alternativo. Guilherme retornaria à fazenda sob supervisão de uma enfermeira particular, com visitas periódicas de profissionais indicados pelo próprio escritório.
A juíza da Vara da Infância e Juventude, doutora Mônica Teixeira, conhecida por sua imparcialidade e rigor técnico, indeferiu o pedido. O retorno imediato ao ambiente onde ocorreram as alegadas violações representa risco potencial à integridade física e psicológica do menor, escreveu em seu despacho, determinando a manutenção do acolhimento institucional até a conclusão das investigações e a realização de audiência específica. A resposta dos Torres foi imediata, um pedido de suspeição contra a juíza, alegando parcialidade manifesta, junto com uma reclamação formal ao Tribunal de Justiça. É parte da estratégia, explicou Fernanda à equipe, cada vez mais ampliada com profissionais voluntários sensibilizados pelo caso. Atacam o processo para não discutir o mérito. Enquanto contestam procedimentos e autoridades, ganham tempo para construir uma narrativa alternativa e desgastar testemunhas. A virada começou a acontecer quando uma funcionária doméstica da fazenda, Josefa Santos, a dona Zefa, que secretamente alimentava Guilherme, decidiu romper o silêncio. Demitida após a remoção do menino, sob alegação de descumprimento de ordens diretas, a cozinheira procurou o conselho tutelar para oferecer seu testemunho. Dona Débora deu ordens expressas para não alimentar o menino além do estritamente necessário, revelou em depoimento oficial, posteriormente incluído no processo. Dizia que ele precisava aprender disciplina, que estava mimado demais. Quando eu tentava separar um pouco mais de comida, ela aparecia na cozinha para verificar. Uma vez me pegou guardando um pedaço de bolo e gritou que eu estava sabotando a educação dele. O depoimento detalhado de Dona Zefa, corroborando e expandindo as informações já fornecidas por Joaquim, representou um golpe significativo na estratégia defensiva dos Torres. Mais importante, ela trouxe consigo mensagens de texto que havia recebido de Débora, com instruções explícitas sobre como tratar, ou melhor, ignorar Guilherme. Não quero o menino circulando pela casa durante o evento de sábado. Mantenha-o no estábulo e certifique-se de que não apareça. Ou ainda, Guilherme comeu demais ontem e ficou atrevido. Hoje só sopa, nada mais. As mensagens autenticadas por perícia técnica foram anexadas ao processo junto com extratos financeiros que mostravam um padrão revelador. Enquanto milhares de reais eram gastos mensalmente em roupas de grife, restaurantes de luxo e tratamentos estéticos, não havia praticamente nenhum registro de despesas relacionadas a Guilherme. Nem roupas, nem material escolar, nem brinquedos. As despesas básicas da escola eram cobertas por um fundo educacional estabelecido por Cecília, a mãe biológica antes de falecer, explicou a perita contábil contratada por Fernanda. Fora isso, não há indícios de gastos compatíveis com a manutenção adequada de uma criança de 7 anos. A situação se complicou ainda mais para os Torres quando, seguindo determinação judicial, as gravações do sistema de segurança da fazenda foram requisitadas. Embora diversos trechos apresentassem falhas técnicas, coincidentemente nos períodos mais relevantes, a perícia conseguiu recuperar sequências significativas. Guilherme saindo do estábulo de madrugada para usar o banheiro externo, catando restos de comida em lixeiras, sendo visivelmente evitado por Débora em encontros ocasionais pelos jardins. Em uma das gravações mais impactantes, recuperada parcialmente após tentativas de exclusão, Débora aparecia em uma conversa com 2 amigas durante um chá no jardim. Não suporto aquela criança pela casa, lembra muito a mãe, dizia ela, sem saber que estava sendo gravada. Augusto quase não percebe, está sempre viajando. E quando está aqui mantém o menino longe. É melhor para a imagem da família, para a fundação, para tudo. Augusto nem desconfia que o filho dorme no estábulo. Pensa que é uma fase, que o menino prefere os cavalos. A gravação, obtida legalmente através de mandado judicial, foi admitida como prova, apesar dos vigorosos protestos da defesa dos Torres. O impacto foi devastador não apenas no processo, mas na opinião pública, que começava a acompanhar o caso com interesse crescente. A imprensa, inicialmente favorável à versão da família exemplar injustamente atacada, mudou gradualmente de posição quando Luísa Mendes, uma jornalista investigativa respeitada,
publicou uma reportagem especial sobre o caso. Após semanas de apuração rigorosa, entrevistas com múltiplas fontes e análise de documentos, a matéria apresentava um dossiê completo que desconstruía sistematicamente a imagem pública dos Torres. Filantropia de fachada, a criança invisível do Rei do Café, revelava não apenas os detalhes da negligência contra Guilherme, mas também inconsistências graves na atuação da Fundação Torres, incluindo possíveis desvios de recursos e projetos anunciados que nunca saíram do papel. A repercussão foi imediata. Organizações de defesa dos direitos da criança manifestaram-se publicamente. Patrocinadores começaram a retirar apoio à Fundação Torres. Convites para eventos sociais foram discretamente cancelados. O verniz de respeitabilidade que cobria o Império Torres começava a rachar visivelmente. Para Augusto, o golpe mais duro veio quando, após pressão de investidores e parceiros comerciais, ele finalmente assistiu a todas as evidências reunidas contra sua esposa. As imagens do filho dormindo no chão frio do estábulo, o laudo médico detalhando desnutrição e lesões, as gravações de Débora admitindo que mantinha o menino afastado deliberadamente, tudo isso desmoronou a narrativa cuidadosamente construída que ele havia escolhido acreditar. Na noite anterior à audiência decisiva, Augusto Torres enfrentou a esposa no escritório de sua mansão longe dos ouvidos dos funcionários. "Como pôde fazer isso com meu filho?" perguntou, a voz embargada de emoção contida. "Por que, Débora?" O que Guilherme, uma criança de 7 anos, poderia ter feito para merecer tal tratamento? Débora, encurralada pela evidência irrefutável, abandonou a fachada de madrasta dedicada. "Ele nunca foi meu filho, Augusto. Era um lembrete constante da Cecília, de como você nunca superou a morte dela. Achei que com o tempo, se ele ficasse longe o suficiente, você esqueceria. Focaria em nossa vida, em nossa imagem pública, nos nossos projetos." "Nossa imagem pública?" repetiu Augusto incrédulo. "É disso que se trata? Você condenou meu filho a viver como um animal por causa de aparências sociais." O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Na manhã seguinte, Augusto Torres chegou sozinho ao fórum para a audiência decisiva. A batalha em campos desiguais estava prestes a chegar ao seu momento de verdade, com o futuro de Guilherme pendendo na balança da justiça. O Fórum de Ribeirão Preto amanheceu movimentado naquela segunda-feira. A audiência do caso Torres estava marcada para as 10 horas, mas desde as 8 já se formava uma pequena aglomeração na entrada principal. Jornalistas, curiosos e ativistas pelos direitos da criança. A história do menino do estábulo, como Guilherme passara a ser conhecido, havia capturado a atenção pública de uma maneira que ninguém previra. Na sala reservada para testemunhas, Joaquim Silva ajustava nervosamente a gravata, uma peça emprestada, raramente usada durante seus anos como zelador. Ao seu lado, Dona Zefa segurava um terço entre os dedos, movendo os lábios em orações silenciosas. Ambos sabiam que enfrentariam o poder e a influência dos Torres, mas a determinação de proteger Guilherme superava o medo. "Fala só a verdade, Zefa", aconselhou Joaquim em voz baixa. "Não mais, não menos. Só o que viu com seus próprios olhos." Em outra sala, Marina Alves revisava seus relatórios técnicos com a doutora Fernanda Oliveira. As duas mulheres haviam trabalhado incansavelmente nas últimas semanas, documentando cada evidência, preparando cada argumento, antecipando cada movimento da defesa dos Torres. "Eles vão tentar desqualificar o depoimento do Guilherme", previu Fernanda. "Vão alegar instabilidade emocional, confusão mental, sugestionamento. É a tática padrão quando não podem atacar os fatos." "Estamos preparados", garantiu Marina. A doutora Renata terminou ontem o laudo complementar com a avaliação de desenvolvimento. Não há margem para dúvidas sobre o que aquele menino viveu. Na terceira sala reservada, a mais protegida e distante do movimento, Guilherme aguardava com Marta, a psicóloga da casa de acolhimento. Vestindo roupas novas, calça jeans, camisa xadrez e tênis, o menino parecia simultaneamente mais saudável e mais apreensivo que no dia de sua remoção da fazenda. 3 semanas de alimentação adequada, cuidados médicos e ambiente seguro já mostravam resultados visíveis. As bochechas mais cheias, a pele com melhor coloração,
os ferimentos cicatrizados. Estou com medo de ver a tia Débora, confessou ele, apertando o medalhão de prata que nunca deixava. E se ela ficar brava comigo? Lembra o que conversamos, Gui? Respondeu Marta com voz suave. Você não fez nada de errado. Está aqui para contar sua história. E só precisa responder ao que for perguntado, com suas próprias palavras. Eu estarei ao seu lado o tempo todo. Pontualmente às 10 horas, o oficial de justiça anunciou a entrada da juíza Mônica Teixeira. A sala de audiências, embora maior que as convencionais, estava completamente ocupada. De um lado, a formidável equipe do escritório Almeida em Prado, liderada por Ricardo e Camila, com assistentes carregando pastas organizadas e dispositivos eletrônicos. Do outro, a equipe mais modesta reunida em torno de Fernanda Oliveira, Marina, Rafael, representantes do Ministério Público e especialistas voluntários. Na primeira fila da plateia, Augusto Torres sentava-se sozinho, o rosto marcado por noites de insônia e uma expressão que mesclava confusão e culpa. Débora, contra a recomendação dos advogados, insistira em comparecer, mantendo a postura elegante e o olhar desafiador, como se sua presença sozinha pudesse intimidar as testemunhas. Iniciamos a audiência referente ao processo de medida protetiva em favor do menor Guilherme Mendonça Torres, anunciou a juíza, ajustando os óculos. Esclareço que, por se tratar de caso envolvendo criança, as portas permanecerão fechadas durante os depoimentos, com acesso restrito às partes e seus representantes. A imprensa será admitida apenas para a leitura da decisão, respeitando o direito à privacidade do menor. A primeira testemunha chamada foi Joaquim Silva. O velho zelador caminhou com passos firmes até a cadeira designada, fez seu juramento e, quando convidado a depor, relatou com simplicidade direta o que havia presenciado durante meses. O isolamento progressivo de Guilherme, a deterioração de suas condições físicas, as ordens explícitas de Débora para mantê-lo afastado, os episódios de fome e negligência. O menino piorava a cada dia. Excelência, concluiu a voz embargada. Quando chovia, o estábulo ficava úmido. No frio, aquelas paredes de pedra pareciam geladeira. E ele lá, cada dia mais magro, mais triste, mais calado. A defesa dos Torres, no contra-interrogatório, tentou insinuar motivos escusos para a denúncia. Ressentimento por tratamento desigual, inveja da riqueza da família, manipulação por terceiros interessados no escândalo. Joaquim manteve-se firme, respondendo com a dignidade de quem nada tinha a esconder. Trabalhei para a família Torres por quase 30 anos, senhora advogada. Vi o patrão Augusto crescer, casar, construir aquela fazenda. Fui padrinho de batismo do Guilherme. Se eu quisesse prejudicar alguém, teria muitas chances ao longo desses anos. O que me moveu foi ver uma criança sofrendo e saber que eu seria cúmplice se continuasse calado. O depoimento de Dona Zefa foi igualmente contundente, acrescentando detalhes sobre as instruções específicas de Débora para restringir a alimentação de Guilherme, evitar contato, não fornecer roupas limpas ou outros cuidados básicos. Ela dizia que o menino precisava de disciplina, que era rebelde por natureza, relatou a cozinheira. Mas o que vi foi uma criança assustada, que se escondia pelos cantos e agradecia por qualquer migalha que conseguia. Quando questionada sobre as mensagens de texto que havia preservado, Dona Zefa explicou. Comecei a guardar porque tinha medo que ninguém acreditasse. Uma mulher tão fina, tão elegante, fazendo palestras sobre caridade, quem ia acreditar que tratava o enteado daquele jeito? A terceira testemunha foi a doutora Renata Fonseca, a pediatra que primeiro examinou Guilherme, com a autoridade científica de quem havia documentado cada lesão, cada indicador de negligência, cada sinal físico de sofrimento prolongado. Ela apresentou um laudo técnico irrefutável. O que encontramos foi um quadro clássico de negligência severa e exposição continuada a condições inadequadas, declarou, apontando para imagens projetadas na tela da sala. Desnutrição moderada, anemia por deficiência de ferro, infecção respiratória, múltiplas lesões cutâneas não tratadas, calosidades nos pés por ausência de calçados apropriados. A defesa tentou sugerir que as condições poderiam ter outras causas: comportamentos autonegligentes da própria criança, condições médicas pré-existentes, predisposição genética.
A médica, com a segurança de quem dominava completamente o assunto, refutou cada tentativa. Os achados clínicos são inequívocos e interdependentes, formando um quadro consistente com negligência ambiental e nutricional. Não há condição médica que explique simultaneamente todos os sintomas encontrados, exceto a exposição prolongada a ambiente inadequado, alimentação insuficiente e ausência de cuidados básicos. Após uma breve pausa para almoço, a audiência foi retomada, com o depoimento da psicóloga Marta Gonzalez, que apresentou os desenhos feitos por Guilherme durante as sessões terapêuticas na casa de acolhimento. As imagens simples, mas poderosas, mostravam como a criança percebia sua realidade. O estábulo escuro, os animais como única companhia, a figura pequena e isolada de si mesmo, sempre separada da casa principal e das figuras adultas. Estes não são desenhos de uma criança que escolheu se isolar, explicou Marta. São representações gráficas de abandono, medo e solidão imposta. O posicionamento espacial dos elementos, o uso de cores escuras, a desproporção entre as figuras humanas, tudo indica trauma e sentimento de rejeição. Marina Alves foi chamada em seguida, apresentando o relatório técnico do CRIS, que documentava as condições encontradas na fazenda, o contraste entre o luxo da residência principal e o abandono do espaço onde Guilherme vivia, os padrões de comportamento observados durante as interações iniciais com o menino. O que encontramos foi uma criança institucionalizada dentro da própria casa, concluiu ela. Guilherme havia desenvolvido estratégias típicas de sobrevivência em ambientes hostis. Guardar comida para momentos de escassez, movimentar-se evitando ser notado, minimizar suas próprias necessidades para não incomodar. O momento mais tenso da audiência chegou quando Ricardo Almeida anunciou que chamaria Débora Torres para depor em defesa própria. Elegante em um terno discreto, a socialite caminhou até a cadeira, com a confiança de quem estava acostumada a controlar ambientes sociais. Seu depoimento inicial seguiu a narrativa cuidadosamente construída. A madrasta dedicada, tentando ajudar um enteado problemático após a perda traumática da mãe biológica. Falou sobre tentativas frustradas de aproximação, comportamentos desafiadores do menino, preferência dele pelo isolamento, consultas com especialistas que nunca resultavam em progresso. Guilherme escolheu se afastar, declarou com aparente pesar. Tentei ser uma mãe para ele, mas desde o início fui rejeitada. O estábulo era seu refúgio, o lugar onde se sentia confortável. Respeitamos isso como uma forma de processamento do luto. Quando Fernanda Oliveira iniciou o contra-interrogatório, porém, as contradições começaram a emergir. Confrontada com as mensagens de texto enviadas a Dona Zefa, com trechos das gravações recuperadas e com os extratos financeiros que mostravam a ausência de qualquer gasto relacionado ao enteado, Débora começou a vacilar. Se o menino realmente preferia o estábulo por escolha própria, questionou Fernanda. Por que a senhora precisava ordenar explicitamente que ele fosse mantido lá durante eventos sociais? Por que determinar redução de alimentação como forma de disciplina? Por que proibir que funcionários fornecessem roupas limpas? O golpe final veio quando Fernanda reproduziu novamente o trecho mais comprometedor da gravação. Débora admitindo a amigas que mantinha Guilherme afastado porque lembrava muito a mãe, porque era melhor para a imagem da família, e que Augusto nem desconfiava que o filho dormia no estábulo. No banco das testemunhas, o rosto de Débora endureceu. A máscara de preocupação maternal caiu completamente quando ela percebeu que não havia saída honrosa. Vocês não entendem, disse finalmente a voz carregada de amargura. Ele nunca foi meu filho. Eu construí uma vida perfeita, uma imagem pública impecável. E aquele menino, com seus olhos acusadores iguais aos da mãe, estava sempre lá para me lembrar que nunca seria suficiente para Augusto. Um murmúrio percorreu a sala. Mesmo os advogados da defesa pareceram momentaneamente chocados com a confissão explícita. No lugar reservado ao público, Augusto Torres abaixou a cabeça, como se o peso de sua própria negligência finalmente o atingisse por completo. O último a ser chamado foi o próprio Guilherme.
A juíza determinou condições especiais para seu depoimento. Apenas ela, os representantes legais essenciais e a psicóloga acompanhante permaneceriam na sala. As perguntas seriam feitas de forma simplificada, respeitando a capacidade de compreensão da criança. Guilherme entrou timidamente, segurando a mão de Marta, vestindo roupas limpas e bem cuidadas, com os cabelos penteados e o rosto mais cheio que semanas antes. Ele parecia simultaneamente mais saudável e mais vulnerável. A juíza, abandonando a formalidade habitual, deixou a bancada para sentar-se mais próxima do menino, criando um ambiente menos intimidador. "Olá, Guilherme", começou gentilmente. "Você sabe por que estamos todos reunidos aqui hoje? Para decidir onde eu vou morar", respondeu ele em voz baixa, mas clara. "Isso mesmo. E para isso, precisamos entender como era sua vida antes. Você pode me contar como era morar na fazenda?" Com palavras simples e diretas, próprias de sua idade, Guilherme descreveu sua rotina: acordar no estábulo, dividir espaço com os cavalos, buscar comida quando possível, esconder-se de visitas, evitar encontros com Débora para não deixá-la nervosa. A tia Débora dizia que eu sujava a casa, que eu era feio, que ninguém queria me ver, explicou sem drama ou exagero, apenas relatando fatos como os entendia. Ela falava que o papai estava sempre ocupado por minha causa, que eu dava muito trabalho. "E o seu pai? Vocês conversavam?" "Quase nunca. Ele viajava muito. Quando estava em casa, a tia Débora dizia que ele estava cansado, que eu não devia incomodar." Guilherme hesitou um momento antes de continuar. "Uma vez tentei contar para ele sobre o estábulo, mas a tia Débora disse que ele já sabia, que foi ele que mandou eu ficar lá porque eu era um menino mau." A simplicidade da narrativa, desprovida de qualquer tentativa de dramatização, carregava uma força que nenhum depoimento adulto poderia igualar. Quando questionado sobre como se sentia agora, na casa de acolhimento, o menino respondeu com igual franqueza: "É bom ter uma cama de verdade. E comida toda hora. E ninguém me manda embora quando chegam visitas." Após o depoimento de Guilherme, a juíza pediu alguns minutos para organizar suas notas antes de anunciar a decisão preliminar. No recesso, o clima na sala era de tensão contida. A equipe de defesa dos Torres, percebendo a direção que o caso havia tomado, tentava desesperadamente convencer Augusto a aceitar um acordo. "Se agirmos rapidamente, ainda podemos controlar a narrativa", insistia Ricardo Almeida. "Assumimos algum grau de responsabilidade, propondo um plano de reunificação supervisionada, reestruturação familiar." Augusto parecia não ouvir. Seus olhos estavam fixos na porta, por onde o filho havia saído minutos antes. O menino que ele mal reconhecia, cujo sofrimento havia ignorado por conveniência e covardia. Quando todos retornaram aos seus lugares, a juíza Mônica Teixeira retomou sua posição formal. Seu rosto, habitualmente neutro, trazia marcas visíveis da emoção contida diante do caso. Este tribunal ouviu evidências substanciais e perturbadoras sobre a situação vivida pelo menor Guilherme Mendonça Torres, começou ela. "Baseando-me nos fatos apresentados, nos laudos técnicos e no melhor interesse da criança, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, determino o seguinte." A sala inteira continha a respiração, enquanto a juíza enumerava suas decisões: manutenção da medida protetiva de acolhimento institucional por tempo indeterminado, suspensão do poder familiar de Augusto Torres até avaliação psicossocial completa, proibição de qualquer contato da madrasta Débora com o menor, encaminhamento do caso ao Ministério Público para investigação criminal por negligência grave, determinação para que o pai realize terapia familiar e cursos de parentalidade responsável antes de qualquer consideração sobre visitas supervisionadas. Este caso, concluiu a magistrada, é um lembrete doloroso de que paredes altas e fortunas consolidadas podem esconder violências silenciosas. O dever deste tribunal é, acima de tudo, proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos. Enquanto os advogados de ambos os lados já discutiam os próximos passos processuais, Augusto Torres permanecia imóvel em seu lugar. Além da batalha jurídica que apenas começava, ele enfrentava agora o julgamento mais severo, o de sua própria consciência.
Do lado de fora do fórum, longe do tumulto e das câmeras, Guilherme esperava no carro oficial com Marina e Marta. Ele não entendia completamente as implicações legais do que havia acontecido, mas sabia, com a intuição própria das crianças, que algo fundamental havia mudado. "Vamos voltar para a casa de acolhimento agora?" perguntou, segurando o medalhão de prata que nunca abandonava. "Sim, Gui", respondeu Marina, ajustando o cinto de segurança do menino. "Você vai ficar lá até encontrarmos o melhor lugar para você." "Um lugar com cama de verdade?" insistiu ele. "Com cama de verdade, comida na mesa e pessoas que realmente se importam com você", garantiu a assistente social. "É uma promessa." Enquanto o carro se afastava do fórum, Guilherme olhou pela janela para o céu aberto de Ribeirão Preto. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava se esconder, não precisava ter medo. Sua voz havia sido ouvida, sua verdade reconhecida. O que viria depois ainda era incerto. Mas uma coisa ele já sabia: nunca mais viveria nas sombras. 3 meses se passaram desde a audiência, que havia mudado para sempre o destino de Guilherme. O caso do menino do estábulo continuava reverberando nos meios jurídicos e sociais, com desdobramentos que iam muito além do drama pessoal da família Torres. Em uma tranquila rua arborizada no bairro Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto, uma casa simples, mas confortável abrigava agora uma nova configuração familiar. Sentado à mesa da cozinha, Guilherme debruçava-se concentrado sobre seu caderno, a língua aparecendo no canto da boca enquanto resolvia problemas de matemática. Ao seu lado, Paulo Monteiro, professor de História na universidade local, corrigia trabalhos de seus alunos enquanto, ocasionalmente, dava uma olhada no progresso do menino. "Terminei, tio Paulo", anunciou Guilherme, erguendo o caderno com orgulho. Paulo ajustou os óculos e examinou cuidadosamente os exercícios. "Muito bem, Gui. Você acertou quase todos. Só precisa rever essa multiplicação aqui. Lembra da técnica que a tia Teresa ensinou?" Do quintal chegava o aroma de pão assando e a voz melodiosa de Teresa Monteiro, professora de artes na mesma escola onde Guilherme agora estudava. Ela cantarolava enquanto cuidava da pequena horta que haviam plantado juntos. Um projeto que o menino acompanhava com fascínio, maravilhado com o milagre de sementes transformando-se em alimento. A família acolhedora dos Monteiro havia recebido Guilherme 6 semanas após sua retirada da fazenda. O casal, habilitado pelo Programa de Acolhimento Familiar do município, oferecia o que a equipe técnica considerava ideal para a recuperação do menino: ambiente estável, rotina previsível, estímulo educacional e, acima de tudo, genuíno carinho. "Hora do lanche", chamou Teresa, entrando na cozinha com uma cesta de tomates cereja recém-colhidos. Pão quentinho com manteiga e esses tomates que o Gui me ajudou a plantar. Uma combinação perfeita. Guilherme largou o lápis e correu para lavar as mãos. Um ritual que agora cumpria sem precisar ser lembrado, parte da nova rotina que lhe trazia segurança. Seu corpo havia mudado visivelmente nos últimos meses. As bochechas mais cheias, a postura mais ereta, o olhar mais vivo. As marcas físicas da negligência haviam cicatrizado, embora as emocionais exigissem um processo mais longo e cuidadoso. Enquanto comiam, a campainha tocou. Paulo foi atender e voltou acompanhado por Marina Alves, que fazia sua visita semanal de acompanhamento. O rosto da assistente social iluminou-se ao ver Guilherme. "Olha só quem está com cara de quem acabou de receber nota máxima em matemática", brincou ela, aceitando o pedaço de pão que Teresa oferecia. "Quase", respondeu o menino mostrando o caderno. "Só errei 2 multiplicações." Marina sentou-se com eles, mantendo a conversa leve, enquanto observava profissionalmente a dinâmica familiar. Estas visitas, embora obrigatórias dentro do protocolo de acolhimento, haviam se transformado em momentos aguardados por todos, especialmente por Guilherme, que via em Marina a ponte entre seu passado difícil e sua nova realidade. Após o lanche, enquanto Paulo levava Guilherme para escolher um livro para a leitura noturna, outro ritual precioso da nova rotina, Marina e Teresa conversavam em voz baixa na cozinha. "Como ele tem dormido?" perguntou a assistente social. "Melhor a cada semana", respondeu Teresa. "Os pesadelos diminuíram bastante. Ainda acontecem ocasionalmente, mas agora ele consegue verbalizar o medo,
aceita conforto, volta a dormir. É um progresso enorme. E as sessões com a doutora Marta estão ajudando muito. Ela disse que Guilherme está começando a processar os eventos de forma mais adaptativa. Os desenhos dele mudaram. Tem mais cores, mais movimento, menos isolamento. Marina fez anotações em sua pasta. O caso de Guilherme, embora ainda em andamento, já se configurava como um exemplo bem-sucedido dentro do sistema de proteção. Vocês estão fazendo um trabalho incrível com ele. Teresa balançou a cabeça emocionada. Na verdade, ele nos transformou. Paulo e eu sempre quisemos filhos, mas não pudemos ter biologicamente. Receber o Guilherme é difícil explicar, mas é como se nossa casa finalmente estivesse completa. A conversa foi interrompida pelo retorno animado de Paulo e Guilherme, este último carregando um livro de aventuras como um troféu. Vamos ler este hoje. Tem piratas e um mapa do tesouro. Após mais alguns minutos de conversa, Marina despediu-se, prometendo voltar na semana seguinte. No caminho para o carro, foi surpreendida por Guilherme, que correu para alcançá-la. Tia Marina, esqueci de perguntar. O senhor Joaquim e a dona Zefa vêm me visitar no domingo? Vem sim, Gui. Eles confirmaram. E acho que vão trazer aquele bolo de fubá que você gosta tanto. O menino sorriu satisfeito. As visitas regulares do ex-zelador e da ex-cozinheira, as duas pessoas que haviam arriscado tudo para protegê-lo, eram pontos altos em sua nova vida. Joaquim, agora empregado como supervisor de manutenção em um condomínio residencial, trabalho que conseguira com a ajuda da rede de solidariedade formada em torno do caso, e dona Zefa, contratada como cozinheira em uma escola particular, representavam importantes elos de continuidade afetiva. Enquanto Marina dirigia de volta ao escritório, refletia sobre os múltiplos desdobramentos do caso. A situação de Guilherme havia melhorado dramaticamente, mas isso era apenas parte de uma história maior, com ramificações que continuavam se desenvolvendo. Na esfera legal, o processo criminal contra Débora Torres seguia seu curso. A ex-socialite, antes figura celebrada nas colunas sociais, enfrentava acusações de maus tratos, abandono de incapaz e violência psicológica. Sua fundação beneficente havia sido suspensa após a auditoria revelar irregularidades financeiras. Os convites para eventos secaram. As portas da alta sociedade se fecharam discretamente. O verniz de respeitabilidade que tantos esforços custara para manter havia se dissolvido completamente. Augusto Torres, por sua vez, vivia um processo contraditório de redenção. Após o choque inicial e a negação, o empresário pareceu finalmente despertar para a extensão de sua cumplicidade por omissão. Vendeu a fazenda onde os abusos haviam ocorrido, distanciou-se gradualmente de Débora, o processo de divórcio já estava em andamento, e iniciou terapia intensiva, além de participar regularmente de um programa para pais em reconstrução de vínculos. Seu relacionamento com Guilherme estava nos primeiros e delicados passos de reconstrução. Visitas supervisionadas, inicialmente tensas e desconfortáveis, começavam lentamente a encontrar novos canais de comunicação. O menino, protegido pelo ambiente seguro da família acolhedora e pelo acompanhamento psicológico, conseguia agora expressar sua mágoa e decepção, enquanto Augusto aprendia com dificuldade a ouvir e assumir responsabilidade sem justificativas. Papai, por que você nunca viu que eu estava no estábulo? Perguntara Guilherme durante uma dessas visitas. A pergunta que mais pesava em seu coração. Augusto, orientado a responder com honestidade adequada à idade, admitira com voz embargada. Por que escolhi não ver, filho? Estava ocupado demais com coisas muito menos importantes que você. Foi errado, foi imperdoável, e vou passar o resto da vida tentando consertar isso. Marina estacionou em frente ao escritório do CRIAS, onde uma reunião da equipe ampliada estava agendada para aquela tarde. O caso Torres, além do drama individual, havia se transformado em catalisador para mudanças sistemáticas na rede de proteção infantil da região. Fernanda Oliveira, a advogada que liderara a defesa dos direitos de Guilherme, aguardava na entrada, acompanhada por representantes do Ministério Público, do Conselho Tutelar e de organizações não governamentais de proteção à infância. Reunião importante hoje, comentou Fernanda ao ver Marina.
Vamos finalizar o protocolo integrado de identificação e resposta a casos de negligência em famílias de alta renda. O protocolo Guilherme, como estava sendo informalmente chamado, representava um avanço significativo na maneira como o sistema abordava situações de abuso em contextos privilegiados. Tradicionalmente, o foco da proteção infantil concentrava-se em famílias de baixa renda, onde a vulnerabilidade socioeconômica era mais visível. O caso Torres havia exposto como muros altos e fortunas consolidadas podiam esconder violências igualmente devastadoras, protegidas por camadas de influência social e econômica. O novo protocolo estabelecia diretrizes específicas para a investigação sensível a indicadores de negligência em ambientes de aparente privilégio, treinamento especializado para profissionais da rede, canais de denúncia mais acessíveis e protegidos, e estratégias para enfrentar pressões políticas e midiáticas em casos envolvendo famílias poderosas. Na sala de reuniões, Rafael Cardoso, o conselheiro tutelar que acompanhara o caso desde o início, apresentava dados compilados nos últimos meses. Após a repercussão do caso Torres, registramos um aumento de 47% nas denúncias envolvendo famílias de média e alta renda. São situações que sempre existiram, mas permaneciam invisíveis pela pressão social e pelo medo de retaliação dos denunciantes. A jornalista Luísa Mendes, cuja reportagem investigativa havia sido crucial para mudar a narrativa pública sobre o caso, também participava do encontro. Seu trabalho havia rendido não apenas prêmios de jornalismo, mas um novo projeto. Uma série de reportagens especiais sobre diferentes faces da violência contra crianças e adolescentes, destacando a importância da rede de proteção e os sinais que não deveriam ser ignorados. A reunião avançou pela tarde, discutindo detalhes técnicos do protocolo, ajustes no fluxo de atendimento e estratégias de capacitação. Para Marina, aquele trabalho representava a dimensão mais ampla de sua vocação. Além de intervir em casos individuais, contribuir para mudanças estruturais que pudessem prevenir futuros sofrimentos. Quando o encontro terminou, já anoitecia em Ribeirão Preto. Marina dirigiu de volta para casa com a satisfação de quem, apesar das enormes dificuldades do sistema, conseguia vislumbrar avanços concretos. Seu telefone tocou. Era Marta, a psicóloga que atendia Guilherme. Marina, desculpe ligar a esta hora, mas queria compartilhar algo incrível. Lembra que pedi ao Guilherme para fazer um desenho sobre como ele se vê no futuro? Claro, parte do trabalho projetivo que você comentou. Acabei de receber o desenho que ele fez na escola hoje. Bem, você precisa ver? Estou enviando a foto agora. Marina estacionou para verificar a imagem que chegava. O desenho mostrava uma casa colorida, com um jardim florido e uma árvore carregada de frutas. No centro, 3 figuras de mãos dadas. 2 maiores rotuladas como tio Paulo e tia Teresa e uma menor no meio, identificada como eu. Ao lado, uma figura um pouco distante, mas conectada por uma linha pontilhada, identificada como meu pai. No céu azul intenso, uma figura entre nuvens com asas improvisadas rotulada como mamãe me olhando. No canto inferior, separados do grupo principal, mas sorrindo, estavam o Sr. Joaquim e Dona Zefa. O que mais impressionou Marina, porém, foi a frase escrita em letras grandes e coloridas no topo da página: Meu futuro feliz. Incrível, não é? Comentou Marta do outro lado da linha. A capacidade de ressignificação, a integração das diferentes figuras de referência, a perspectiva de futuro positivo mesmo após tudo que viveu. É um menino extraordinário, respondeu Marina emocionada. Com apoio adequado, ele vai muito longe. Naquela mesma noite, em um universo paralelo a poucos quilômetros de distância, Paulo Monteiro fechava cuidadosamente a porta do quarto depois de terminar o ritual de leitura com Guilherme. O menino havia adormecido na metade da história sobre piratas, segurando o medalhão de prata que nunca abandonava. Na sala, Teresa organizava materiais para sua aula do dia seguinte. Sorriu ao ver o marido se aproximar. Dormiu? Perguntou em voz baixa, como um anjinho, no meio da parte mais emocionante da caça ao tesouro. Sentaram-se juntos no sofá,
aproveitando o silêncio confortável da casa. 3 meses atrás eram apenas um casal. Agora, uma família em formação. A adaptação não havia sido fácil. Guilherme trazia consigo o peso de traumas profundos, medos irracionais, comportamentos defensivos aprendidos em um ambiente hostil. Houve noites de choro, momentos de regressão, episódios de testes de limites para verificar se o afeto oferecido era realmente incondicional. Mas houve também as primeiras risadas espontâneas, a confiança crescente, as pequenas vitórias diárias. A primeira vez que pediu ajuda sem medo, o primeiro pesadelo do qual acordou buscando conforto, em vez de se esconder, a primeira vez que chamou a nova casa de nossa casa, em vez de sua casa. A assistente social mencionou hoje que o processo está avançando bem, comentou Paulo, entrelaçando seus dedos com os da esposa. Se tudo continuar assim, em alguns meses podemos iniciar o processo de adoção formal. Teresa apertou sua mão emocionada. Acha que ele vai querer? Oficialmente, quero dizer. Ontem, quando estávamos escolhendo o livro, ele me perguntou se podia me chamar de pai algum dia, revelou Paulo, a voz embargada. Disse a ele que poderia me chamar como se sentisse confortável, que o importante era o que sentíssemos um pelo outro, não o nome que usássemos. Os olhos de Teresa encheram-se de lágrimas. E o que ele respondeu? Que ia pensar no assunto. E que gostava muito de morar conosco, porque aqui ele podia ser criança de verdade. O silêncio que seguiu foi preenchido por todas as palavras que não precisavam ser ditas. A gratidão pela oportunidade de criar aquele menino extraordinário, o compromisso de oferecer-lhe o ambiente seguro e amoroso que merecia, a consciência de que, apesar de todas as dificuldades ainda por vir, estavam no caminho certo. A poucos metros dali, em seu quarto decorado em tons de azul, cor que ele mesmo escolhera, Guilherme dormia profundamente. O medalhão de prata da mãe repousava sobre seu peito, não mais como único elo com o afeto perdido, mas como parte de uma história que agora incluía novas personagens e possibilidades. Na mesa ao lado da cama, o desenho que fizera na escola mostrava sua versão do futuro. Colorido, conectado, protegido. 2 meses depois, em uma pequena cerimônia na escola municipal onde estudava, Guilherme apresentou seu projeto para a Feira de Ciências. Diferente dos vulcões de bicarbonato ou dos sistemas solares de isopor que dominavam as outras mesas, seu trabalho consistia em uma série de 3 telas pintadas, dispostas em sequência. A primeira mostrava um estábulo escuro, com uma pequena figura encolhida em um canto, rodeada por sombras. A segunda retratava mãos, muitas mãos de diferentes tamanhos e tonalidades, estendendo-se em direção à figura, agora um pouco maior, como em um gesto de resgate. A terceira e última tela apresentava uma explosão de cores. Uma criança de braços abertos sob um céu azul, cercada por figuras adultas protetoras e símbolos de possibilidades. Livros, arte, plantas crescendo. Meu projeto se chama O Caminho da Luz, explicou Guilherme para a professora avaliadora, com uma confiança que teria sido impensável meses antes. É sobre como podemos ajudar crianças que estão vivendo no escuro a encontrarem um caminho para a luz. Ao lado da exposição, um pequeno texto explicava como diferentes profissionais, assistentes sociais, conselheiros tutelares, médicos, psicólogos, advogados, formavam uma rede de proteção para crianças em situação de vulnerabilidade. O projeto incluía ainda uma lista de sinais de alerta que não deveriam ser ignorados e canais seguros para denúncias. Na plateia, Paulo e Teresa observavam com orgulho discreto. Junto deles Marina, Rafael, Joaquim, Dona Zefa e até mesmo Augusto Torres, este último ainda em seu complexo processo de reconciliação com o filho e consigo mesmo, formavam uma improvável constelação de apoio. Quando a apresentação terminou, sob aplausos calorosos, a diretora da escola aproximou-se com um envelope nas mãos. Guilherme, seu projeto foi selecionado para representar nossa escola na Mostra Regional de Ciências, anunciou ela. A comissão ficou especialmente impressionada com a relevância social do tema e a forma artística como você o abordou. O menino recebeu a notícia com um sorriso radiante que iluminou todo o seu rosto. Não era apenas o reconhecimento acadêmico
que o emocionava, mas a consciência nascente de que sua história pessoal, ressignificada através da arte e do conhecimento, poderia ajudar outras crianças a encontrarem também seu caminho para a luz. Naquela noite, durante o jantar de comemoração na casa dos Monteiro, agora oficialmente em processo de adoção de Guilherme, o menino fez um pedido inesperado. Posso convidar algumas crianças da Casa Novo Amanhecer para virem aqui em casa no fim de semana, para brincar e tomar lanche? Paulo e Teresa trocaram olhares surpresos e emocionados. Claro que pode, Gui, respondeu Teresa. É uma ideia maravilhosa. Algum motivo especial? Guilherme pensou um pouco antes de responder, mexendo distraidamente na comida com o garfo. É que, quando eu estava lá, sempre imaginava como seria ter uma casa de verdade, com quintal e tudo. Agora que tenho, queria que eles também pudessem sentir isso. Pelo menos um pouquinho. A simplicidade profunda daquelas palavras resumia a transformação que nenhuma estatística ou relatório técnico poderia capturar completamente. Mais que um caso de sucesso no sistema de proteção, mais que um precedente jurídico, mais que um protocolo institucional. A história de Guilherme representava a possibilidade fundamental de reconstrução, a prova viva de que uma infância roubada podia ser, passo a passo, devolvida. Sob o teto seguro daquela casa simples, com comida quente na mesa, livros nas estantes, cores nas paredes e afeto constante, o menino que um dia fora forçado a viver entre cavalos agora crescia em dignidade e possibilidades. O medalhão de prata que guardava a memória de sua mãe continuava sempre por perto, não mais como único refúgio de afeto, mas como parte de uma história maior que agora incluía novos capítulos, novos personagens e, finalmente, a certeza de que ninguém mais decidiria que ele deveria viver no escuro. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a jornada de Guilherme tenha tocado profundamente seus corações. Para acompanhar mais histórias que exploram a resiliência humana e a capacidade de superação, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda da tela. Se esta narrativa emocionou vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias exclusivas que revelam a complexidade da vida e o poder transformador da solidariedade. Compartilhem nos comentários qual momento desta história mais tocou vocês. E se conhecem casos reais onde a rede de proteção à criança fez a diferença. Até a próxima!